Oi, gente, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Hoje é um dia que deve ser celebrado, é o Dia do Trabalhador, né? Dia 1º de maio. Eu estava vendo que o Dia do Empreendedor é dia 5 de outubro, que se comemora, mas você que é empreendedor, com certeza você também trabalha muito. Então, hoje é aquele dia da gente agradecer a Deus as oportunidades que Ele nos dá. É o dia da gente reconhecer o esforço, a labuta, né, das pessoas, o como isso é honroso, né? O trabalho é digno. Vou deixar para vocês uma palavra para a gente ver que não é somente, né, a gente que trabalha, mas nós temos um Deus que trabalha também pelas nossas vidas e foi Ele, né, desde lá da criação, designou o homem para isso, o homem para trabalhar, o homem para conquistar, o homem para viver do suor do seu rosto. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Trabalho, gente, ele é um conjunto de atividades físicas ou intelectuais, enfim, você vai colocar empenho, esforço, vai realizar algo com um objetivo. Então, o trabalho é muito importante, o trabalho enobrece, né? O trabalho ele traz um senso de propósito, um senso de utilidade, de valor. É muito importante trabalhar, é muito importante a gente aplicar o nosso coração, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões naturais naquilo que vai contribuir. Porque o trabalho, na verdade, ele não só visa a si próprio, ele não só visa o ganho pessoal, mas o trabalho também vai abençoar outras pessoas. A sua profissão, a sua atividade, aquilo que você produz, aquilo que você faz, aquilo que você cria, inova, aquilo que você traz de alguma forma vai contribuir para o bem da sociedade. Então, o trabalho ele é algo que enobrece, né, a pessoa, mas ela também enriquece aqueles que estão ao redor. Então, o trabalho é algo natural, é algo inerente à vida humana. Nós precisamos trabalhar. E é interessante porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19, diz assim as escrituras: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Então, nós vemos que Jesus também trabalhou, né? No tempo que Jesus esteve aqui na terra, Jesus ajudou o seu pai na carpintaria, tanto que no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13, verso 55, as pessoas falavam: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha, Jesus aí deixando um exemplo, né? Como sempre, de que trabalhar é uma bênção. E Paulo vai escrever na segunda carta aos Tessalonicenses que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Então, gente, a galera da preguiça, a galera que quer acordar até meio-dia, tá? Tem até um ditado popular que diz, né, que Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não vai trazer benefícios, né? A gente foi criado, nós fomos gerados por Deus para o trabalho. Nós fomos gerados por Deus para produzir. Nós fomos gerados por Deus para executar boas obras, sabe? Para fluir naquilo que fomos chamados, para pagarmos, né, as nossas dívidas, as nossas contas, os nossos compromissos com os nossos ganhos, com a renda do nosso trabalho. A provisão vem de Deus, mas nós precisamos nos esforçar. Eu acho interessante que lá em Provérbios, capítulo 14, verso 23, está escrito assim: todo trabalho árduo traz lucro, mas a mera conversa leva apenas à pobreza. Ou seja, você só não pode ficar no campo das ideias, né, do falar que vai fazer, mas realmente precisa se comprometer e executar aquilo que você aquilo que você precisa fazer. E diz também em Provérbios 10, verso 4, que o preguiçoso fica pobre,
mas quem se esforça no trabalho enriquece. Você tem se esforçado? Você tem dado o seu melhor? Você tem pedido a Deus força a cada dia, graça para continuar, mesmo diante dos desafios, diante das dificuldades? Você não tem desistido? Então essa palavra é para você. Aos poucos, com a ajuda de Deus, com o seu esforço, olha aqui que Deus não isenta a gente da nossa parte. Com o seu esforço, você vai enriquecer. São várias as palavras que nós temos na Bíblia que mostram que o trabalho é uma bênção, que Deus pensou realmente em nos fazer trabalhadores, não só de um trabalho natural, mas também trabalhadores na vinha espiritual. Então eu também quero falar um pouquinho aqui do serviço da casa do Senhor, né? Desse trabalho, desse empenho, dessa força que nós precisamos ter na obra de Deus. Olha o que Jesus disse no Evangelho escrito por João, no capítulo 5, verso 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também. E é interessante porque Jesus fala isso exatamente depois que ele cura o paralítico de Betesda, e os fariseus o questionam, como sempre, por que ele operava sinais e maravilhas no dia de sábado. No céu é lugar de movimento. O céu é um lugar de as coisas acontecerem. O céu é um lugar de Deus ordenar os seus anjos ao nosso favor. O céu é um lugar de trabalho. O céu é um lugar onde o Senhor tem prazer em se mover para as nossas vidas. Então, a reflexão que eu trago aqui é o que nós temos feito para o Senhor. De que forma nós temos dedicado parte do nosso tempo, parte dos nossos dons, parte dos nossos recursos, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode, para contribuir na vinha do Senhor, no trabalho do Senhor. Eu também estou me recordando aqui que Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas ele fala assim, olha, rogai, pois, ao dono dessa seara, desse lugar, para que envie mais cooperadores. E eu acredito que esse é o senso que nós devemos ter, o senso de cooperação no reino. Nós servirmos a um reino que jamais terá fim. Então, não é somente algo que nós precisamos ou devemos fazer. É um privilégio trabalhar para Jesus. É uma honra poder servir a Deus. Você está fazendo parte de algo muito maior do que o seu nome, do que da sua família. Você está fazendo parte de um reino celestial que jamais terá fim, um reino que já é vencedor, que é o reino de Cristo. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente começa a servir melhor, a servir com mais amor, a servir com mais entrega. E servir é trabalhar, né? Como eu disse, o trabalho é digno. Eu acho tão bonito o cuidado de Deus com a vida dos trabalhadores, com a vida dessas pessoas que servem a outras pessoas, que servem em algum lugar, que ele deixou na sua palavra instruções, orientações de como os senhores, né, naquela época, naquele contexto, mas trazendo para a nossa realidade, como é que os empresários devem tratar os seus trabalhadores. Como é que você, que é dono de um negócio, que é dono de um comércio, que tem várias pessoas à sua disposição, como é que você deve tratar essas pessoas? E a Bíblia diz, lá na parábola do filho pródigo, que quando ele cai em si e ele volta para ter com seu pai, ele tem a dimensão de como aqueles trabalhadores eram tratados pelo seu pai. Ele sabia do valor que eles tinham, de como eles tinham tudo que eles precisavam. Então ele fala assim, Senhor, Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus trabalhadores. Então é algo para a gente pensar também, né? Porque nem todo mundo está no campo do CLT, nem todo mundo é funcionário, nem todo mundo tem um emprego, ou é concursado, ou é militar. Existem muitas pessoas na posição de gestão, existem muitas pessoas que são donas do seu próprio negócio.
mas essas pessoas precisam ter esse cuidado e entender como esse trabalhador, como esse funcionário, ele deve ser tratado com dignidade, com respeito. E do contrário também, a Bíblia também ensina como que os trabalhadores devem se comportar em relação àqueles que são os seus superiores. Diz que devem servir como se estivesse servindo ao próprio Deus, ou seja, aquele que está numa empresa, aquele que está trabalhando em alguma atividade, ele precisa se comprometer, sabe? Esse negócio de ficar pegando atestado, de ficar mentindo. Vocês podem perceber que uma pessoa aposentada, geralmente, ela é aconselhada a procurar uma atividade, porque à medida que ela para de trabalhar, começa a aparecer uma série de coisas na saúde, no emocional, pela falta do trabalho. Então, é um dia para a gente pensar, é um dia para agradecer, é um dia para a gente refletir, é um dia para a gente pensar em como a gente pode melhorar, no que a gente pode, né, se aperfeiçoar, quais são as oportunidades que estão à nossa frente que a gente pode aproveitar. Então, que esse dia seja um dia mais do que um feriado, né, para curtir com a família, para descansar, mas seja um dia de gratidão, seja um dia para refletir, seja um dia para avançar. Bom, gente, essa foi a palavra de hoje, esse foi o nosso conteúdo, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês terem acesso a mais, né, palavras como essa. E muito bom ter vocês por aqui e espero você no próximo vídeo. Tchau, gente!